precisam né? muito E mesmo essa história de... está bem à tona essa questão agora de Marajó, as crianças, né? Acho que é ali embaixo da Zoom, então. Então, o que eu tenho para falar sobre Marajó, ô, Rodrigo? Esse assunto é um assunto muito sério, que a gente não pode deixar, como se diz, acredito que o homem da terra abafar, tá? Acredito que a gente tem que orar para que. Eu acredito muito assim, irmão, que quando a gente não consegue ir falando, gritar também não adianta. É. Porque a própria Bíblia fala que um rei passivo, ele conquistou uma cidade toda, né? A Bíblia fala que a mansidão de um rei, conquistou uma cidade toda. Então, eu acredito que às vezes a gente não adianta gritar e tudo. A gente tentou conversar, não deu certo. A gente viu muitas situações de pessoas que foram, até vi algum documentário que algumas pessoas foram presas nessa situação e tudo e tal. Mas acredito que isso tudo não seja o suficiente. Não vai sarar essa hemorragia que está em Marajó. Mas acredito, irmão, muito piamente numa palavra que diz em Jeremias, que diz assim, que se o povo que se chama pelo meu nome sarar, eu sararei aquela terra. Clamar o meu nome, eu sararei aquela terra. Então, às vezes, a gente não precisa estar em Marajó, mas a gente, dentro da casa da gente, nas igrejas, a comunidade, as pessoas botando o joelho no chão e clamando ao Deus do céu, o Deus de Israel, o Deus que eu creio, que você crê, que você está ouvindo aí do lado da tua casa, que crê também, entendeu? A gente pode orar para Deus resolver essa situação em Marajó e ter misericórdia dessas crianças, irmão, porque isso é uma situação terrível. É uma situação que envolve muitas situações que muitas das pessoas não entendem, às vezes, que é uma situação espiritual. São rituais, são coisas que envolvem coisas além do que a gente imagina, Né? pelo lado espiritual que o maligno tem feito com essas crianças, que isso eu sinto muito por isso, viu? E todos nós, como cristão, e até quem não é cristão, tem que sentir, porque se você não sentir a dor do teu próximo, que muitas das vezes é um adulto, você não está preparado. Agora imagina de uma criança, né? A gente tem que estar preparado para entender isso, que é uma coisa terrível. Além da palavra estar se cumprindo, que no final dos tempos haveria tudo isso e muito mais coisas que Deus diz na palavra em Timóteo, que no final dos tempos haveriam homens amantes de si mesmos, desobedientes, irreconciliáveis, cruéis para com os bons, né? E muitas outras coisas que Deus fala, desobedientes a pais e mães e tudo. Isso é a palavra se cumprindo, mas a gente nunca pode deixar de vez em quando dar uma passada nessa situação de Marajó, que é uma Entendi. situação com inocentes, né? Quando a senhora teve ali nessa transição ali que a senhora viu ali, passou por perto, a senhora teve ali bem perto ali, chegou a ver alguma coisa desse tipo ali? Porque hoje em dia a gente sabe que teve essa menina que cantou esse louvor, né? Essa música e teve uma proporção gigantesca, né? No Brasil inteiro ou no mundo inteiro a respeito de Marajó. Ali dentro, ali, quando a senhora estava ali fazendo essa obra missionária, a senhora chegou a ver essa questão lá de abuso de criança, prostituição de criança, a senhora viu alguma coisa desse tipo ali nessa viagem que a senhora fez para lá? Graças a Deus não, que eu ia ter uma atitude bem radical, tá? Eu sou muito radical, assim, nesses pontos de vista com crianças, com inocentes, eu sou bem radical. Não radical de partir pra briga e tudo e tal, mas eu sou uma pessoa que eu tenho uma palavra sempre pra uma situação dessa. Eu não aceito uma situação dessa, irmão. A gente, como ser humano, a gente não pode aceitar uma situação dessa. Verdade. Então, tipo, não vi em si essa situação, mas eu vi muitas crianças em barcos e as pessoas jogando coisas para eles ali, eles se aproximam mesmo realmente muito perto dos barcos. Eu não posso denegrir a imagem de pessoas que estavam no barco falando que tinham pessoas ali fazendo isso, porque eu realmente não vi, e em nenhum momento eu vi, porque também a gente estava no barco e um crente no barco que se põe na posição e faz toda a diferença. Então, Verdade. muitas das vezes, a nossa presença até inibe prática de outras pessoas. Não estou falando que isso eu inibe pessoas ali até para essas práticas, não estou falando isso. Mas um cristão que ele é crente, demonstra que ele é crente, ele se impõe como um crente, isso sim, em qualquer lugar que a gente vai, isso se inibe sim. Então, com certeza, alguém não iria fazer isso perto de mim. Se fez, eu não vi. Eu sou muito sincera em falar.
mas vi a prática, sim, de muitas crianças ali parecer perto do barco, porque realmente são pessoas que passam muita dificuldade financeira, muita fome, irmão, e eles têm essa prática de jogar coisa para as crianças ali, as pessoas do barco, os moradores, porque eles já passam por ali, conhecem. Eu não sabia, no entanto, quando eu vi alguém jogando a sacola, eu achei que era lixo. Eu falei, por que esse homem tá jogando essa sacola no lixo? Sendo que tem uma lata de lixo aqui. O menino que tava ali, que já era um irmão, que eu fiz uma amizade com o barco todo, evangelizei o barco ali quando eu estava. Eu olhei e falei assim, o rapaz tá jogando é lixo, irmã. Eu falei, não, irmã, ele tá jogando é coisa pra... Aí eu vi os barquinhos se aproximando, né? E ali ele falou, não, é pros barcos, eles passam, é comida, é alimento, é roupa. Eu falei, é. Ele falou, é. E aí você via eles pegando assim, virando os barcos e saindo, o outro pagando. E eles jogam muitas coisas, você vê, um jogando, outro jogando. E eles sabem, sabe? São pessoas que já têm esse costume de roteiro, de ir e voltar, né? Então é algo muito legal, muito interessante, mas infelizmente a gente tem essa hemorragia ainda em Marajó que precisa, É em nome complicado de porque Jesus, ser assim, sarada. a gente sabe que na visão de quem tem o coração puro, a gente sabe que tem muita gente que ajuda ali, mas quem já tem a tendência com pedofilia, já tem essa coisa envolvendo crianças, né? Que jovens ali tá envolvido naquele contexto ali. Talvez essa questão deles subirem no barco, né? Que eu não sei, eu acompanhei pouca coisa, mas o que eu sei é que ali eles usam dessa forma, né? De as crianças subirem no barco, aí já sabe da fragilidade financeira que eles vivem ali, aí muitos se aproveitam nesse sentido, né? De estar se aproveitando das crianças, se aproveitando de muitos jovens, meninas talvez ali que sobem no barco. Então, assim, hoje em dia, acho que as nossas leis, as nossas autoridades estão olhando para lá com certeza, porque eu acredito que através desse louvor que essa menina enfatizou, né? Que tinham outras pessoas falando, mas não teve muita voz. Passou um servo de Deus trazer uma palavra, um louvor, para que se voltasse para lá realmente. Ali foi o toque de Deus. Então, Sim, assim, nós temos que orar por Marajó, temos que levantar um clamor para que essa exploração, na verdade, tanto, sei lá, sexual como infantil, acabe com isso. Porque as sim, autoridades, eu sei que têm condições de ajudar aquelas crianças ali, né? De sim. alguma forma. Então, assim, a gente que somos cristãos, temos que orar por essa situação para que Deus ele venha trazer, sarar essa ferida que já está aberta, talvez muitos anos, agora que veio à tona. Talvez quantas e quantas crianças não foram exploradas sexualmente através dessas situações e quantos pedófilos, né, na verdade, foram migrando para lá porque sabe que lá tem essa facilidade financeira, né? Então, Rodrigo, eu acredito que talvez isso não seja uma coisa tão exposta, que agora foi exposta. Porque, na verdade, às vezes as crianças estão ali vendendo as coisas e a gente olha até de um modo inocente, a pessoa está conversando com um senhor ou com uma senhora, algo inocente, e a gente, na verdade, a gente não sabe o que está acontecendo ali. Pode ser alguém que às vezes tem até essa prática que vai nos barcos, que sabe que vão lidar com essas crianças e até às vezes para arrumar que esteja ali infiltrada ou que seja alguém também de mau grado que está ali também para ter essa prática ou já tem o costume corriqueiro dessa prática. Eu não posso generalizar que pessoas que pegam um barco e vão ali para essa prática, mas no meio de algum mal sempre tem um, Sempre tem um, né, né? que vai ali para ser usado pelo maligno. Amém. Mas eu sei assim que no barco que eu estava, eu fui muito bem recebida, preguei o evangelho para pessoas ali, eu não vi nada, eu andei bastante no barco, eu conversava com gente no barco todo, a todo momento, e enquanto as crianças estavam ali, eles venderam coisas, e eu vi que eles subiram bem rápido no barco e desceram bem rápido também, pegaram o dinheiro, as pessoas chamavam ele, ô fulano, vem cá, vende aqui açaí para mim, aqui a moça quer, sabe, aquela coisa bem movimentada aqui. Agora, se teve algo, foi longe dos meus olhos, que eu tenho certeza que se foi longe dos meus olhos. Ali eu não vi mesmo. Temos Mas, que. infelizmente, a menina abriu bastante os nossos olhos. Isso serve para a gente estar com os olhos abertos, e não só em Marajó, mas com as nossas crianças dentro de casa, pessoas que têm criança pequena, né? Evitar de deixar as crianças, né? Em determinadas situações, com pessoas, e a gente está sempre bem atento, porque
O leão, o maligno, ele anda buscando a quem possa tragar, né? Sempre, e a gente sempre. tem um leão que guarda, mas mesmo assim a gente tem que É vigiar. bom ficar ligado. Eu queria